Olá amigos, boa noite, eu sou Marcelo Bates, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Encontros Invisíveis. Às vezes alguém me pergunta se eu já tive alguma experiência de fazer algum ritual, né? Se eu visualizei alguma coisa em um determinado ritual. Por exemplo, eu não gosto de rituais, não gosto dessas situações ligadas a determinadas religiões, que tem que se chegar no local, colocar ali oferendas, colocar, por exemplo, objetos que normalmente não se desintegram na natureza, né? Eu não gosto muito dessa ideia, não curto. Então, o relato de hoje eu vou contar para vocês uma experiência que eu tive quando eu fui fazer um ritual na mata, né? Eu não gosto de fazer rituais, não gosto. Só que um amigo meu comentou comigo, Marcelo, há seres espirituais na floresta que você pode estabelecer uma conexão com ele, né? Eu falei, sim, mas eu já visualizo alguns, eles passam, se escondem ou ficam mais camuflados ali dentro da mata, né? Nem todos se manifestam. Esse amigo meu é de religião africana, e ele falou pra mim assim, cara, se você quiser, você pode fazer uma experiência de doar alguma coisa para um ser da floresta que você vai conseguir vê-lo, de repente você vai conseguir vê-lo. Você tem mediunidade, ele vai se aproximar e você vai vê-lo. Eu falei, poxa, mas tem um detalhe, eu não gosto de fazer rituais. Eu nunca gostei e não faço parte de religião alguma. Eu falei com ele, olha só, eu até faria isso desde que fosse uma única vez, mas assim, pra eu saber como é mesmo e, claro, para agradar esse ser da floresta. Eu gostaria de ter essa experiência. Eu falei assim com ele, mas tem um detalhe, ó. Para eu fazer isso também, para ter essa experiência, eu gostaria que esses materiais eles fossem materiais que se dissolvessem na natureza, que de repente fosse alimentar outros animais, que não fosse nada que fosse ficar lá, por exemplo, que tivesse plástico, que tivesse vidro. Eu não faço esse tipo de coisa, não lido com isso, não gosto disso. Eu falei isso para ele. Marcelo, você pode, por exemplo, pegar uma abóbora grande, amarela, você faz um corte nela e coloca. Ele falou de algumas coisas para colocar dentro, não sei se são sementes, algumas sementes. Ele pediu para eu colocar algumas sementes ali dentro. Ele falou comigo, poxa, você poderia de repente decorar por fora, colocar umas folhas de mamona, assim, no chão. Eu falei assim, e eu colocaria onde? Ele, Marcelo, você leva isso numa floresta, numa mata, um lugar que você conheça, e coloca numa árvore que você achar assim, mais interessante, uma árvore bonita, que te chame a atenção. Coloque aos pés dessa árvore e dedique ao ser da floresta que você já visualizou, tem contato, e ele se afasta, esse tipo de coisa, e você sente que é algo bom. Porque existem os seres invisíveis das florestas, gente. Eles estão em todas as partes, em várias florestas do mundo todo, há seres de vários tipos, né? Há os elementais também, há criaturas de todos os tipos. É uma coisa gigante, é um universo mesmo que existe, né? E aí, nesse caso, ele é um ser indígena. E o que acontece? Eu peguei, fui escolher um dia para fazer esse ritual, né? Uma coisa simples, tudo biodegradável. Esses alimentos que eu coloquei, eles iam se desintegrar na natureza. Alguns animais iriam comê-lo, né, também, né? Então, eu levei com aquela curiosidade, mas de forma alguma, assim, desrespeitando, né? Que a gente não pode faltar com respeito. E aí eu levei lá na mata, no pé da árvore, para ver como era a experiência também. Eu não pedi em nenhum momento para ele aparecer para mim. Não aconteceu isso. Só que eu fui lá para entregar isso como um ato de amizade, entendeu? Com seres da floresta. Que eles habitam em todas, né? E eu vou muito em matas para fazer captura de abelhas, vou no terreno de uma mata de um amigo, de outro, para todo lado. E há habitantes da floresta ali. Esse amigo meu falou para quando eu fizesse isso, eu virar de costas e não olhar mais para trás. Ele falou, você coloca e vira de costas e não olha mais para trás. Fui devagarinho, virei de costas e não olhei mais para trás. Foi dentro de um trecho de mata e pronto. Ele pediu para eu dar um tempo também sem passar por aquele local. Eu não me lembro quanto tempo tem, isso já tem uma data já. E nisso, passaram-se mais ou menos uns 4 dias por aí, eu fui a esse local. Eu passei lá perto, mas eu não queria olhar. E só de eu falar para vocês, eu já começo a me arrepiar. Porque, estou totalmente já arrepiado. Ó, olha como estou, tá vendo? Porque a situação que eu senti lá, assim que eu fui chegando, faltava só uma curva no trecho da mata que eu ia entrar e estava ali o local. E antes de eu chegar ali, faltava só uma curva no trechinho da mata, coisa assim de uns 3 a 4 metros. E eu já ia me deparar e olhei para o local. Aí eu olhei uns 3 metros mais ou menos de distância. Na mesma hora eu já escutei aquele barulho que a gente ouve quando
tem algumas conexões espirituais, um barulho de energia, aquele barulho de vibrando, né? Fiquei todo arrepiado e olhei para o local. Quando eu olhei, eu vi 3 pessoas na mata ali. 3 pessoas. Sendo um indígena, com roupas e com cajado também. E do lado dele, assim, abaixado, havia 2 pessoas. Haviam 2 homens do campo, assim. 2 agricultores de pele morena, chapéu na cabeça, agachados de frente. Eles meio que ali conversavam, eles comemoravam alguma coisa ali do que eu deixei ali na mata para eles, né? Eu estava com os pelos do corpo todos arrepiados e duros, assim. Era uma coisa impressionante. E ouvindo aquele barulho de energia, de vibração, zzz, como se fosse um transformador, amigos. Meu corpo todo assim, e eu não virei de costas, eu fui olhando, olhando. Os 2 que estavam agachados continuaram de costas conversando e não olharam para mim. E ele virou e falou, o nosso amigo chegou. Ele falou assim, olha, está a presença do nosso amigo aqui, que trouxe pra gente. Eu escutei algo desse tipo, né? Que trouxe o evento ali pra eles, né? E eu pedi desculpas por ter chegado ali, todo arrepiado, com o pelo todo duro no corpo, ouvindo aquele barulho de vibração que eu acabei de citar pra vocês. E fui me afastando de costas e pedi desculpas, né? Fui saindo dali da mata. E mesmo virado de costas, andando, eu sentia todo aquele barulho, aquela energia deles ali, né? E eles estavam recebendo a energia daquilo que foi montado ali e colocado para eles. Então, amigos, o que é que acontece? Quando eu passo em alguma rua, em alguma encruzilhada, que alguém coloca ali essas oferendas ali, né? Eu tenho muito respeito por aquilo, tenho muito respeito mesmo, porque às vezes ela tá vazia, porque alguém já chegou ali e já saiu e já recebeu a energia daquilo ali. Mas às vezes ainda há seres sentados ali, né? Entre eles, conversando, é uma coisa bem interessante. É uma coisa bem interessante e a gente tem que respeitar. Agora, o que é que acontece? Isso está ligado à religiosidade dessas pessoas, né? E eu notei que se a gente faz esses rituais e fica ali ligado a isso, a gente estabelece uma conexão mesmo com aqueles seres espirituais que dependem daquilo, né? E o que eu falei com esse amigo meu, tudo que eu levaria para lá seriam coisas que deveriam se desintegrar na natureza, para ser de volta absorvidos pelo chão, pelo solo, pelos micro-organismos, né? Pela vida daquela mata, entendeu? Aí foi isso, eu nunca mais fiz. Mas eu ali tirei uma experiência que aquilo ali realmente conecta a coisas boas ou a coisas também mais pesadas, porque há energias pesadas nessas situações. Eu já vi coisas meio bizarras, então há seres estranhos ligados a isso, de acordo com o que a pessoa está pedindo, né, em cima daquilo. E tudo está no coração de cada um de nós. A gente tem que ver o que a gente promove, a gente tem que ver o que a gente está pedindo, o que a gente está pensando do próximo, né? É isso que a gente tem que ver, tem que se policiar. Eu falo para vocês que vocês podem até ter notado, eu me afastei um pouco de gravar vídeos esses dias, porque a energia está muito difícil de trabalhar, de falar, de sentar aqui. Eu estou sem fazer vídeo já tem bem tempo, né? Porque eu sou muito assim, muito conectado a tudo. Aí eu preciso de um tempo para algumas coisas, principalmente agora, nesse tempo político que a gente está nele. A vibração está muito ruim. Eu vejo até algumas pessoas que são mais até ligadas à sensibilidade e eu fico me perguntando como eles estão conseguindo fazer vídeos e gravar ali, né? Porque eu, com a conexão que eu sinto que eu tenho muita dificuldade. Eu não consigo em determinadas ocasiões. Esses dias eu até recebi uma carga de energia muito boa. E eu fiz uma palestra, o pessoal que acompanha o outro canal também, Polinizantes, ligado à natureza, eles estão sabendo, né? Eu fiz uma palestra na universidade sobre abelhas, natureza, meio ambiente, essas coisas. Foi agora dia 19/10. E o ambiente lá estava maravilhoso. Eu cheguei no lugar, a energia estava muito leve. Foi uma troca de energia, um recebimento de energia daquelas pessoas que estavam ali em prol também da natureza, de conhecimento. Maravilhoso. Me fez muito bem. E assim, hoje, por exemplo, eu estou muito mais fácil. Eu já gravei um outro vídeo também ligado a outros trabalhos lá do outro canal. Então, eu sou muito assim, conectado com essas vibrações. E a situação política que a gente está nela, essa energia toda, tanto dinheiro, mas toneladas de dinheiro sendo desprendido, que poderiam estar sendo passado para as pessoas,
para pessoas que estão em dificuldades financeiras, pessoas famintas na rua. Então a energia disso é muito ruim, gente. Bilhões de dinheiro investidos nisso, que poderiam estar alimentando pessoas, crianças passando fome, idosos, enfermos. Eu sinto muito peso disso. Por isso que é difícil às vezes gravar. Entendeu? Eu tenho vários relatos para ir gravando. Eu espero que as coisas comecem a acalmar um pouco agora. Mas eu sei que não está fácil, está bem complexo. E há sim situações desses candidatos políticos. A política toda ela é envolvida com muito dinheiro, muita sujeira também, né? Muitas situações pesadas e que são ocultadas, fazem acordos de todos os tipos, mas pode ter certeza que há um lado que está mais brando que o outro, até porque a energia das pessoas que se conectam, que se aliam, sejam ele ao candidato que for, essas pessoas elas ajudam a movimentar e amenizar a energia daquele candidato específico, entendeu? Então é muito importante, quando a gente vai olhar para um candidato que já existe, o que é que ele emana de energia, o que ele emana de vibração, quais são as pessoas que estão conectando, se aproximando a ele. A gente não tem como saber o que tem no pensamento de cada um, não tem como, né? Mas eu digo, há pessoas de princípios que elas levam a energia delas para esses projetos também políticos, e isso mexe na vibração de tudo que está acontecendo ali. Esses discursos de ódio, de atacar as pessoas, seja ele o partido que for, não é um somatório, não é positivo, ele só traz coisa ruim. Como eu já falei para vocês, a gente quando xinga, por exemplo, reclama, xinga muito, tem raiva de algo, a gente emana uma vibração terrível e as criaturas mais sombrias, mais bizarras se aproximam quando a gente está nessa situação de vibração, quando a gente entra nessa situação de vibração. Então observe muito bem o que as pessoas tentam transpirar, se é paz, se é amor, se é de verdade, que é o que é mais difícil, né? Eu vejo as pessoas nessas épocas de investimentos altíssimos políticos, quanta miséria acontece ao mesmo tempo. Isso é muito triste. Então o que nós devemos fazer? A gente tem que procurar não deixar que a gente seja confundido com esse tipo de vibração e se adentre para esse meio. A gente não pode ficar endeusando as pessoas assim, dessa forma, sejam ele o candidato quem for, não vale a pena, isso não é bom, esse fanatismo todo doentio não é normal, e o nosso planeta está numa vibração muito pesada, muito grave. Os olhos do mundo inteiro estão voltados para o Brasil. Vocês sabem que a situação agora, nesse momento, está muito tensa aqui pra gente. Eu vejo pessoas que eu conheço há muitos anos totalmente assim, meio que hipnotizadas, sabe? Isso é muito triste. Os outros com discurso de se armar. Eu falo, cara, eu nunca vi você falar que matou um frango e agora fala em se armar, fala em matar seu semelhante. Isso não é certo. Tira esse discurso de matar, por favor. Tanta coisa boa para fazer, para se pensar nessa vida, gente. Tanta coisa para a gente poder evoluir. Vamos pegar e vamos olhar para cima e vamos melhorar nossas energias. Esse discurso de armamento, isso é muito pesado. Tá muito pesado. Isso não serve. Eu estou falando de vibração energética, de espiritualidade da nossa essência. O que eu tento mostrar para vocês nesse vídeo é que nós nos afastamos de nossos mentores de acordo com as nossas vibrações. E como estão as vibrações das pessoas? Já pararam para observar? Eu vejo pessoas com discursos de ódio nojentos, insuportáveis. Coisas que eu nunca vi na minha vida. Mas estão acontecendo, estão aflorando isso, e isso é muito triste. Por dias melhores para todos nós, amigos. Um forte abraço e muito obrigado. Até o próximo. Obrigado.